Voltamos agora com a nossa aula de história, tá bom? Vamos falar sobre a mineração no Brasil. No antigo livro, nós falamos ali sobre a questão dos indígenas, a escravização, no caso dos negros, e falamos que os negros eles foram trazidos para poder estar trabalhando nos engenhos de cana-de-açúcar. E agora aqui a gente está falando sobre a mineração no Brasil. Aqui já está mudando um pouco de conteúdo, mas sim também se fala dos negros, porque os negros eles foram escravos aqui no Brasil por muitos anos. Então, começa o conteúdo na 244, mas onde começa a explicação é na 246, tá bom? Então, fala sobre a expansão do território. Fica aí com seu marca-texto, que a gente vai ter que marcar algumas coisas. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Então, você vai marcar essa primeira frase você já vai marcar. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas, o que seja, perto das praias, não é isso? Ao longo dos anos, porém, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Mas a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. Aí você vem aqui no final desse parágrafozinho e bota mineração, você marca. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobrir os jazidos de ouro no atual estado de Minas Gerais. Então, você vai marcar no início do século XVII, até Minas Gerais, onde tem um pontinho, tá bom? Olha. Essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Aqui, ó, assinale o mapa abaixo, ó. Você vai analisar aqui esse mapa abaixo. Aqui tá falando sobre os locais, olha. Os estados, qual o tipo de atividade que era feito nesses estados. Aí tem cana-de-açúcar, aí vem a pecuária, vem a mineração, drogas do sertão, rota de expansão. Então, aqui vai. Esse número 1 e esse número 2 aqui dessa página você não precisa fazer, tá bom? Quais atividades econômicas estão indicadas no mapa? É o que já está escrito aqui ao lado que eu acabei de falar. Número 2, de que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro? Essa daqui não precisa. Aí aqui continua a explicação na 247. Tá falando a corrida do ouro. A intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como Corrida do Ouro. Já está em negrito, mas você também pode marcar. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas como a falta de alimentos. Nas regiões de mineração, haviam poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, o que tornava seus preços muito altos. Aí aqui embaixo fala sobre o abastecimento das minas, onde fala sobre os tropeiros. Você já ouviu falar sobre feijão tropeiro? O nome desse feijão tropeiro vem dessa origem aqui dos tropeiros, aquelas pessoas que andavam por muito tempo, eles não tinham como guardar o alimento, então eles andavam com carne seca, com as carnes salgadas, porque o sal ele conserva. Então, quando eles paravam para fazer o alimento, para poder estar preparando, aqui a gente acabou de ver que quase ninguém trabalhava nessa questão da lavoura e com isso os alimentos eles eram bem caros e como esses tropeiros eles ficavam indo de lugar em lugar atrás desse ouro, atrás dessas riquezas, o que eles faziam?
Eles faziam ali o seu próprio alimento, então eles misturavam o que eles tinham, essa carne salgada, esse feijão, o que eles levavam ali que eles pudessem guardar, que não fossem estragar. Daí veio o nome, né, desse feijão tropeiro, que é uma comida conhecida, e essa comida é até uma comida de origem mineira também, né, devido a esses tropeiros aqui, ó. Vamos ler. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas por comerciantes, desculpem, gasguei aqui, comerciantes conhecidos como tropeiros. Os tropeiros abriram caminhos que permitiam um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos, formaram-se núcleos populares que posteriormente tornaram-se cidades. Assim que começou a ser criadas as cidades, tá bom? Agora aqui na 248, está falando sobre a formação do núcleo urbano. Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região de Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. Eu gostaria que você marcasse isso, dando origem a vilas e cidades, mas você vai começar no início. Ó, peraí que eu vou marcar e vou te mostrar. Você vai começar aqui, ó. Peraí, por causa da luz. Sim, no início até aqui. Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais eram mais variadas que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Nelas haviam diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como os engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. Essa desigualdade social, ela já vem de muito tempo, né? Sim. Aqui tem a continuação, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande, tá bom? E daqui a pouco eu volto para poder estar explicando os exercícios.